Opa, que bom que você veio, seja bem-vinda, seja bem-vindo meu consagrado e minha consagrada. Nós estamos agora iniciando o curso Jogo dos Tronos. No Jogo dos Tronos a gente vai falar do que realmente funciona no curto prazo na internet, nas redes sociais, que é pagar. Você precisa pagar principalmente pro Facebook aí, pro Google, para você conseguir aparecer na frente das pessoas que você realmente quer. E quando você paga, essas plataformas te dão uma infinidade de recursos para que você consiga alcançar o seu objetivo. Então sim, funciona. Mas você tem que pagar. A grande questão é que muita gente se depara com uma situação da seguinte maneira, né? Do tipo, a pessoa vai lá, impulsiona um post, faz o que deveria ser feito, né? Paga para aparecer na plataforma e não cumpre o seu objetivo, né? Então a pessoa vai lá, impulsiona o post de qualquer jeito, não deu resultado, ela fala, mas eu não consegui o que eu queria. O problema muitas vezes, existe um mito até de que falam assim, mas escritor, você não sabe o que você quer. Não, o escritor sabe o que ele quer. Ele quer chegar em mais gente, ele quer ser mais lido. O problema é que ele não sabe que ele tem que contar isso para as plataformas de anúncio. Pro Facebook Ads, pro Instagram Ads, pro Google Ads. E é isso que eu vou te ensinar aqui. Como que eu conto pro Facebook e pro Google? Na verdade, assim, nesse curso em específico a gente vai falar só de Facebook, tá? Mas como que eu conto pro Facebook e pro Instagram que eu quero chegar em determinado leitor? Como que eu uso essa ferramenta para conseguir isso? É isso que a gente vai falar. Vamos ver aqui alguns slides rapidinho pra gente começar a aula 1. Por que você deveria investir em anúncios e por que não precisa ser uma fortuna? Então vamos lá. Primeiro, é isso que eu falei, né? Você vai impulsionar um post rapidão, não dá certo e você ficou decepcionado. O problema é que a gente precisa pensar estrategicamente antes de colocar dinheiro em anúncio. Vou mostrar pra vocês como é que isso funciona. Né? Do tipo, você vai lá e reclama que, coloquei R$100 uma vez e não dei nada. Por que será que não deu em nada? Porque você precisa alinhar os seus objetivos como autor com a prática de anúncios. Então, quando você impulsiona um post, o seu objetivo é muito pouco estratégico. Embora o seu objetivo dentro de você é vender mais. Mas só impulsionar o post não está alinhado com o que você precisa. Como em qualquer outro canal, você precisa alinhar os objetivos dos anúncios com os seus objetivos de escritor. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer com anúncios, tá? E você precisa entender o que você quer na hora de fazer aquele anúncio específico. Você quer mais leitores? Você quer ampliar a sua base de seguidores? Você quer engajar os seguidores existentes? Você quer mais assinantes para sua newsletter? Você quer vender mais livros? Você quer fazer um pré-lançamento? Talvez você queira tudo isso. Mas quando você for fazer um anúncio, você precisa ter muito claro qual desses objetivos aqui você quer cumprir. Vamos dar uma olhada no nosso funil. Então, olha lá. Lembra? Alcance e visitante. Eu estou gerando percepção na jornada do leitor. E eu quero... Quando eu vou fazer um conteúdo, eu vou gerar tráfego. Então, nos objetivos de anúncios, eu preciso gerar tráfego para os meus canais. Eu preciso trazer gente para visitar a minha página de pré-lançamento. Eu preciso trazer gente para visitar o meu perfil no Instagram. Eu preciso trazer gente para visitar a minha página na Amazon. Tráfego. Se essas pessoas já estão nesses canais, para que eu vou ficar chamando elas para voltar? Eu preciso me relacionar. Então eu crio objetivos diferentes. Eu quero que essas pessoas engajem com os meus posts. Eu quero que essas pessoas percebam que eu entendo do que eu estou falando, que eu tenho autoridade. E aí eu quero que as pessoas se comprometam, né, na hora de decidir. Eu posso gerar leads para cadastro em newsletter, eu posso gerar vendas, né, eu posso de fato vender o meu livro, eu posso fazer cadastro em pré-lançamento, eu posso fazer bastante coisa nesse cara aqui de compromisso. É um público bem nichadinho, mas super funciona, se eu quiser anunciar para ele. E eu tenho que ter certeza que eu estou anunciando para esse público. E ali, depois que a pessoa já comprou de você, que já é sua fã, aí você faz vários tipos de anúncio para manter a sua autoridade, para gerar mais engajamento e para tentar fazer novas vendas.
eu usei um cara aqui chamado retargeting. Retargeting é uma técnica que a gente usa para impactar pessoas que já entraram em contato com o nosso anúncio, mas a gente não vai ver muito aqui no Jogo dos Tronos. Primeiro a gente precisa passar um pouquinho do básico, tá? E aí, como é que eu vou saber se meu anúncio dá retorno? Eu preciso entender meu objetivo a curto, médio e longo prazo. Se o meu objetivo é a curto prazo, eu vou entender que aquele anúncio deu certo se eu vendi. Certo? Meu objetivo é vender alguns livros. Então, eu vou entender quando eu vendi. Por quê? Porque se eu vendi um livro e eu lucrei em cima do que eu gastei com anúncios, significa que deu retorno. Mas essa conta vai ficando mais complicada se assim, eu quero gerar leads, ou seja, quero gerar assinantes para minha newsletter, eu quero gerar assinantes para o meu pré-lançamento. Aí eu tenho que entender um pouco mais profundo o negócio. E no longo prazo, eu preciso de autoridade. E aí a conta fica ainda mais difícil, eu nem faço tantas contas aqui. Mas a autoridade eu vou postando no Instagram, vou postando no Facebook, vou mostrando a minha cara, vou colocando o meu conteúdo lá no ar, pago um pouquinho para as pessoas verem esse conteúdo, e essas pessoas que vão ver no meu conteúdo, lá na frente, elas podem comprar o meu livro sem eu ter que pagar um anúncio para atrair elas, porque elas já me conhecem. Deu para entender a lógica? Então vamos colocar algumas situações hipotéticas aqui. Se você quer sustentar sua carreira de autor, a brincadeira é diferente. A brincadeira você precisa de grana para sustentar a sua carreira de autor. E você não pode sair gastando em anúncios sem que você veja um retorno. Então, sempre que você estiver fazendo anúncio, seu objetivo final tem que ser a grana. Ah, mas a assinante de newsletter não traz dinheiro. Pode não trazer no curto prazo. Mas se aquele assinante de newsletter comprar seu livro lá na frente, ele te trouxe um retorno. Se a pessoa que está te seguindo no Instagram comprou de você, você está tendo um retorno. Entende? Mas você tem que medir o retorno pela grana. Porque é isso aqui que vai te sustentar. E eu até deixo um disclaimer do Rick, um parênteses do Rick. Não é sobre eu ser ganancioso. É sobre o mundo que a gente vive. Esse mundo ele é baseado em dinheiro. Eu quero que a gente crie um mercado mais sustentável. E o mercado mais sustentável, ele vai funcionar a partir do momento que mais escritores tiverem mais grana. E é isso. Mais escritores com mais grana podem pagar serviços melhores e podem profissionalizar mais rápido e chegar a um sucesso mais rápido. É simples assim. E a gente não vai fazer essa grana com os nossos empregos formais. Porque se a gente estiver nos nossos empregos formais, alguma hora a gente vai, sei lá, dar um burnout, porque tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, enfim. Então a gente tem que ser muito estratégico agora de tentar conseguir um bom retorno no início para começar a sustentar a nossa carreira. Dá para entender? Vamos falar de escala de consciência, ou seja, para quem você quer anunciar. Tem um cara que chama Eugene Schwartz, e ele é um copywriter, e ele criou a escala de consciência. A escala de consciência vai te lembrar muito a jornada do leitor, mas ela ela vai te servir um pouco mais para na hora de que você for anunciar. E o que ela diz? Tem uma pirâmide, e você tem aqui, na base da pirâmide, pessoas que não sabem que precisam ou querem o seu produto. Para escritor, quando a gente está falando de escritor, é muito sobre querer, não precisar, né? Eu não preciso ler um livro, eu leio porque eu me divirto, então é entretenimento. Então, na base da escala de consciência, eu tenho um monte de gente que não sabe que quer o seu produto. Não sabe que quer. Aí você sobe um pouco mais, aí você tem bastante gente também que querem ler o seu livro, mas não sabem que o seu livro existe. Nossa, como é que ele quer ler o meu livro se ele não sabe que existe? Ele quer ler alguma coisa parecida com o que você tem. É aquela pessoa que está assim, órfã de alguma série que acabou de ler, de assistir, de algum entretenimento que consumiu. É uma pessoa que está procurando por coisa nova. É esse grupo aqui. Tá? Aí você vai afunilando e você tem um público um pouco menor de pessoas que querem o seu produto, já sabem que ele existe, mas estão procrastinando. Ah, não vou ler agora. Não, eu tenho um monte de coisa aqui na minha fila, não é o momento. E você tem no topo da pirâmide
um público bem reduzido de pessoas que querem e estão procurando pelo seu produto. Quanto mais fácil você deixa para essas pessoas encontrarem o seu produto, mais fácil você vai adquirir esses leitores. Qual que é o problema dessa brincadeira? Tem pouquíssima gente aqui. Principalmente a gente está falando de leitor no Brasil. Pouquíssimas pessoas estão aqui. Então o que você tem que fazer? Você precisa avançar as pessoas pelos estágios de consciência. Fazendo as pessoas perceberem que querem ler coisas como a sua, mostrando para as pessoas que você existe e criando senso de urgência para os procrastinadores. Essa é a brincadeira dos anúncios. Então, como é que a gente vai dar uma olhada nos resultados, né? No curto prazo, venda direta. Eu vou lá e anuncio o meu livro, falo assim, ó, olha, esse daqui é o meu livro, ele está no ar, na Amazon, num lugar tal, e você pode comprar aqui por tanto. Aí você consegue fazer uma venda direta. No médio prazo é geração de leads, ou seja, você traz gente para dentro da sua lista, gente para te seguir no Instagram, gente para fazer um pré-lançamento e tal. Essas pessoas não estão preparadas para comprar. São aquelas que querem, mas procrastinam. Ou aquelas que ainda não sabem que o seu produto existe. E aí você vai trazer elas para geração de leads. Você vai trazer elas para um pré-lançamento, para uma newsletter, para você expandir a consciência delas. E no longo prazo, autoridade. Autoridade, eu não estou falando que você vai ser um cara muito foda de, nossa, né, tipo, o maior escritor de todos. Eu estou falando que as pessoas precisam te reconhecer como uma pessoa que está fazendo um bom trabalho de literatura naquele nicho, naquele gênero. E no longo prazo, como é que eu preciso medir o retorno, né? Eu preciso ver se eu realmente tenho autoridade. E o que vai me gerar autoridade é o que a gente viu no Matrix, no Oficina do Gepeto. Eu crio bom conteúdo para as pessoas me conhecerem. As pessoas me conhecem, começam a me seguir, expandem a consciência delas sobre a minha existência e quando eu for vender para elas fica muito mais fácil. Vamos trazer algumas situações hipotéticas aqui. Lembrando que o objetivo é sempre vender. Então, vamos fazer as contas. Você pretende investir R$500 em anúncios para o lançamento do seu livro novo. Cada livro vai te retornar R$10 nessa situação que eu estou dando aqui. Você está disposto a investir 50% do seu retorno em marketing nesse lançamento. Ou seja, para cada livro que você vende, em cima dos anúncios que você está colocando, você pode gastar no máximo R$5, lembra? Porque você está pegando 50% e investindo. Só que é um pré-investimento. É diferente do que a gente fazia antigamente. Você já consegue prever isso com as plataformas de anúncio. Eu vou mostrar como. Mas está falando assim, ó, eu consigo investir 50% do que eu estou esperando de retorno no meu marketing. Então isso significa que para cada livro que eu venda, eu posso gastar no máximo R$5. Por quê? Porque esse livro vai me retornar 10. Então eu estou gastando 50% de marketing. Isso a gente chama de CPA, que é o custo por aquisição. O custo por aquisição é, eu gastei R$5 para adquirir um novo comprador do meu livro. Essa métrica é mega importante. Então quando eu uso todo o meu orçamento de R$500, eu tenho um faturamento de R$1.000 e é um lucro de 100%, ou seja, eu gastei 500 e tive um faturamento de 1.000. Então, eu obtive R$1.000 de lucro, tá? E você ainda estaria no lucro se você tivesse investido 90% do faturamento em marketing. Os anúncios te dão essas possibilidades. Você pode pensar assim, cara, não, é R$10, eu vou colocar R$9 por livro adquirido. Se passar de 9, eu não anuncio mais. Você tem como fazer isso na plataforma de anúncios do Facebook. É sensacional. Eu fiz isso no Ficção e Pixels e funciona. Tá? Então, a brincadeira aqui é, eu preciso de um retorno, eu quero retornar pelo menos 50% do que eu vender, ótimo, essa é a sua meta. Então você pode gastar no máximo R$5 por livro que você for vender. Deu pra sacar? Essa é a brincadeira. Quando a gente está falando de geração de leads, o negócio fica um pouquinho mais complicado. Então vamos supor que você fez um caixa bom e agora você quer investir R$2.000 em anúncios.
as vendas diretas saturaram, então você vai trabalhar com pessoas que ainda não te conhecem muito bem. Então você vai investir R$2.000 na newsletter ou num canal no Telegram, tá? Com esses R$2.000, vamos supor que você tenha trazido 1.000 novos inscritos. Isso dá para você medir. Você pagou R$2 por inscrito, certo? Você gastou R$2.000, trouxe 1.000 novos inscritos. Gastou R$2 por inscrito. Vamos supor que 200 pessoas desses inscritos no seu canal, na sua newsletter, foram lá e compraram o seu livro. Ou seja, você gastou R$10 por livro, não teve nenhum retorno, lembra? Só 200 pessoas dessas 1.000 que você atraiu compraram o seu livro. Então o custo por aquisição aqui é maior. Por quê? Você investiu R$2.000 e 200 pessoas compraram. Certo? Você gastou R$10 por aquisição. Sendo R$10 por aquisição e o seu retorno para cada livro é R$10, ficou elas por elas. E assim, gente, isso daqui é só um cenário hipotético, porque na verdade vale muito mais a pena você gerar lead para depois vender. Mas aqui, eu quis trazer essa hipótese para vocês entenderem que a pessoa que fez isso daqui gastou mal o seu investimento em anúncios, tá? Então assim, qual que deveria ter sido o outcome disso, né? Qual que deveria ter sido a sua lição? Que ou você deveria gerar mais leads com aqueles R$2.000, com aqueles mesmos R$2.000, você deveria ter feito um anúncio melhor, segmentado para um público melhor, para trazer mais leads com esses mesmos R$2.000, baixando o custo de lead para R$1 mais ou menos, ou fazer com dentre aqueles 1.000 inscritos, 500 pessoas comprassem, 300 pessoas comprassem, 400 pessoas comprassem, porque aí você ia sair no lucro, tá? A autoridade eu vou deixar aqui para vocês. Não vou falar desse cara em específico. Mas qual que é a conta com a autoridade? Você precisa entender que, vamos supor que você conseguiu lá, tipo, você vendeu, você teve um lucro de R$2.000. Aí você vai colocar para o próximo lançamento que você for fazer de livro, você vai colocar esses R$2.000 de lucro só para investir na sua autoridade. Então o que você precisa fazer a conta lá na frente? Se essas pessoas novas que passaram a te seguir no Instagram, assinar sua newsletter, etc., compram de você num próximo lançamento. Aí você descobre que o custo que você teve para gerar autoridade de fato retornou, tá? Aqui eu trouxe uma outra situação hipotética que você vai poder baixar os slides e dar uma olhada. Essa é a aula 00 e eu quero alinhar algumas expectativas com você antes de eu seguir para as próximas. Neste curso, eu vou inclusive no final te ensinar na prática como a gente faz algumas coisas, mas ele não é um curso avançado. Se você já entende de anúncios o suficiente, se você está muito confiante, que você conhece todos os macetes, já teve resultados, talvez este curso não te ajude tanto. Mas se você quer saber como gastar pouco e ter um bom retorno, eu vou conseguir te ensinar, tá certo? Fica comigo na aula 1 e eu vou te mostrar na aula 2, né? Essa daqui é a aula 00, tá errado aqui, era para ser aula 1. Mas na aula 2 a gente se vê e vou te falar um pouquinho sobre as métricas mais importantes de anúncio, tá certo? Grande abraço.